Queridos companheiros, queridas companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar, queridos companheiros novos e velhos da direção da CONTAG, querido companheiro Brock, que me parece que por obra do destino e da categoria vai deixar de ser presidente da CONTAG, e esse congresso já vai eleger outro presidente. Haverá um dia que será uma presidenta. Queridos companheiros deputados federais, companheiros senadores e senadoras, deputadas, companheiro da direção, meus amigos e minhas amigas. Já são 20 para as 10. Certamente nem todos ainda jantaram. E discurso não enche barriga. Eu vou tentar ser breve, porque quando o Brock estava falando e ele não parava de falar, eu falei, eu acho que antes do Chavo morrer, deixou o discurso escrito para o Brock fazer o último discurso com o presidente da CONTAG. Eu estava ouvindo os companheiros falarem e estava lembrando que no dia 5 de outubro de 1988, lá para as 3 horas da manhã, a gente estava aprovando a Constituição da República Federativa do Brasil. O PT tinha votado contra a Constituição, porque a gente queria mais. Mas nós fomos assinar, porque nós temos participado da elaboração e da discussão política da Constituição. Vocês vejam como nós éramos radicais. A gente queria mais. E eu lembro que eu era deputado constituinte, Rio Falcão, e o PT só tinha 16 deputados, e eu cheguei na Constituinte com um projeto de Constituição e um projeto de regimento interno. Tá? Não deixaram nem aprovar a minha Constituição e nem aprovar o meu regimento interno. Mesmo assim, as bancadas dos partidos de esquerda no Congresso Nacional tiveram um papel extraordinário, mesmo quando a direita formou o centrão e eles construíram a maioria avassaladora como hoje. Nós, pouca gente do PT, do PCdoB, do PDT, do PSB, a gente conseguiu criar muito embaraço e conseguimos fazer uma Constituição avançada e moderna, se a gente fosse medir a correlação de força na Constituição de 88. E ali, nós aprovamos uma coisa que eu considerava um avanço extraordinário. Nós aprovamos a inclusão de mais de 6 milhões de trabalhadores e trabalhadoras rurais que nunca tinham contribuído com a Previdência Social para ter direito a uma aposentadoria e receber um salário mínimo. Aquilo foi uma conquista extraordinária, porque também nós tínhamos aprovado uma política de seguridade social que garantia o benefício chamado BPC, o benefício de prestação continuada, a pessoas que nunca tinham trabalhado e às pessoas inválidas, as pessoas portadoras de deficiência. Aquilo foi um avanço extraordinário. E eu acho que essa gente que agora ocupa os cargos do governo, que não deveriam estar ocupando, porque não conquistaram o governo e nem fizeram por merecer, essas pessoas eu penso que não conhecem o significado de um salário mínimo para um trabalhador rural ou para um aposentado na maioria das pequenas e médias cidades do território nacional, onde a grande maioria deles é praticamente a composição da maior receita de arrecadação das prefeituras, é o que faz o comércio funcionar, é o que faz o banco funcionar e muitas vezes é o que faz pai, mãe, filho, neto, bisneto comer
feijão, arroz e pão todo santo dia. Essa gente me parece que não sabe. Parece que ele não tem conhecimento do significado. Porque para eles isso é gasto. Para nós era investimento. Para nós, incluir o povo pobre na economia brasileira, seja através da aposentadoria, seja através da geração de emprego, seja através do Bolsa Família, seja através do PAA, seja através do Minha Casa Minha Vida, não era gasto, era investimento no povo mais humilde desse país, que tem o direito de ter as coisas que todos têm que ter. Eu lembro, meu companheiro Brock, que quando nós começamos com o programa Fome Zero, na cidade de Guariba, no Piauí, era R$50. Não era muito, era apenas R$50 que a gente dava para a mãe. Nós éramos esculhambados pela grande mídia brasileira e também por setores mais esquerdistas no Brasil, que dizia que aquilo era assistencialismo. A burguesia dizia que era esmola, e tinha adjetivos e mais adjetivos. Eu não me importava com os adjetivos, eu só queria começar, criar um programa para poder garantir ao pobre, à mulher, ao homem, ao velho desse país, ter o direito de levantar e tomar um copo de leite e não comer uma cuia de farinha com café preto, como eu comi até os 7 anos de idade na cidade de Caetés. Eu queria que as pessoas tivessem o direito de comer um pedaço de pão, mesmo que fosse amanhecido. E ele dizia: não, o Lula está errado. O Lula está errado. Esse dinheiro não é para dar para pobre. Ele vai gastar 10 bilhões, 15 bilhões, 11 bilhões, 8 bilhões, dando dinheiro para pobre. O pobre vai virar vagabundo, não vai mais querer trabalhar na fazenda dos engenhos de cana. A gente vai procurar empregado e não tem mais. Está todo mundo vagabundeando por causa do Bolsa Família. Então o Lula tem que fazer obra, é estrada, é ponte, é não sei das quantas. E eu respondia simplesmente o seguinte: se o povo comesse cimento, eu faria estrada, mas o povo come feijão, o povo come farinha, o povo come pão, e é exatamente isso que eu vou fazer com prioridade. Quando ele tiver com a barriga cheia e com braços fortes, parrudo como eu estou agora, ele vai trabalhar, vai ganhar dinheiro e vai fazer as estradas. E eles agora, quase 29 anos depois da gente aprovar a Constituição Cidadã, eles resolvem colocar quase tudo que foi conquista do povo brasileiro como gasto. Educação é gasto, saúde é gasto, a previdência é gasto. Ou se eu pudesse, com meu diploma primário, dizer para eles: vocês querem resolver o problema de finanças da Previdência? Gerem 22 milhões de empregos como nós geramos, aumenta o salário mínimo todo ano, aumenta a renda do trabalhador, que aí a gente vai fazer a Previdência ser superavitária. Por que cobrar do pequeno produtor que não tem como pagar? E por que não cobra do agronegócio exportador, que exporta tanto e que ganha tanto dinheiro? Por que não fazer, uma vez mais no século XXI, um pouco de justiça social? Por que não estender às pessoas mais pobres, aos trabalhadores mais humildes, o direito de ser cidadão? Vocês lembram o benefício de um programa chamado PAA? Vocês lembram da revolução de um programa chamado Luz para Todos? O programa Luz para Todos, Brock, ele custou ao Estado praticamente 20 bilhões de investimento. E eu às vezes lamento de não ter gasto mais, para não deixar um único brasileiro ainda estar comendo e jantando à luz de um candeeiro. Porque só não coloca luz na casa do pobre quem não sabe o que é
cozinhar com o candeeiro, cuidar do filho doente com o candeeiro, costurar um botão com o candeeiro. As pessoas não têm noção do que é esse país. Eu dizia, não é possível governar o Brasil a partir de Brasília. Não é possível. Ou essa gente coloca o pé na estrada para ver o outro lado da cerca e perceber que tem milhões e milhões de brasileiros que não tiveram oportunidade, mas que têm o direito de viver, têm o direito de ter dignidade. E me parece que eles não compreendem isso. A educação é o mais importante investimento que uma nação pode fazer para o seu filho. A educação é a única coisa que garante, independentemente da cor, do credo religioso, do berço em que nasceu, a igualdade de oportunidades. Coloque um filho do pobre na escola junto com o filho do rico e coloque o filho do pobre de barriguinha cheia, que ele vai provar que inteligência não tem nada a ver com o berço que a pessoa nasceu, mas tem a ver com a oportunidade que a pessoa teve. E me parece que tudo isso foi criando caso, e eles foram se incomodando. É preciso diminuir. Eu até pensei, Wagner, que eles deram o golpe porque eles queriam derrotar o PT, Rui. É preciso destruir o PT, o PCdoB, os partidos de esquerda, vamos destruí-los. Essa esquerda faz mal ao Brasil? Não, era apenas um pretexto. O que incomodava eles não era o PT, não era a Dilma. O que incomodava ele era saber que o filho de uma trabalhadora rural estava cursando a Universidade Federal do seu estado, ocupando o lugar de um deles. Era saber que as crianças mais humildes estavam tendo oportunidade numa escola técnica profissional. Era saber que as pessoas estavam tendo mais recursos para financiar a agricultura familiar. Era saber que nós estávamos gostando de ter coisas boas e conquistar coisa boa. Era saber que o parente de vocês que mora em Brasília, ou vocês que viessem para Brasília, não queria mais vir de ônibus, queria vir de avião. Queria ter o direito de viajar de avião. De que a CUT não era necessária mais fazer congresso e vocês dormirem num colchão de 1 centímetro de largura, num frio desgraçado em São Bernardo, como foi a fundação da CUT em 83. Vocês têm o direito de dormir no hotel, mesmo que um hotel barato. Mas tudo isso incomoda. E eles resolveram então tirar com isso. Deram um golpe, tiraram uma presidenta eleita democraticamente, colocaram um presidente não eleito, quase não se elege para deputado, e o que ele melhorou a vida de vocês é tirar o que vocês tinham conquistado. Será que ele tem noção do que significa 1.400.000 cisternas? Será que ele tem noção? Será que ele sabe o que é uma cisterna? E para que serve uma cisterna? O que a gente utiliza para salvar a vida de animais, eles gastam por dia tomando banho, ou quem sabe nadando nas suas piscinas, sem nenhum problema. Nós somos os problemas. Porque os deserdados desse país começaram a ter direito. E quando o pobre começa a ter direito, incomoda. Então é preciso tirar. Então vamos cortar a aposentadoria. O trabalhador ganha 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, vamos cortar pela metade. A companheira mulher recebe a sua aposentadoria e ainda a pensão do marido, vamos cortar. Vocês já viram algum deles cortar a aposentadoria deles? Não, começa exatamente por nós. E para começar por nós, ele conta todas as mentiras do mundo. Vocês acham que eles querem fazer reforma trabalhista para melhorar o que nós temos? Até hoje eles não aceitaram a reforma que Getúlio fez em 1943 ou em 54. Como é que eles vão querer melhorar? Vocês acham que o presidente da Federação da Indústria do estado de vocês quer mudar a legislação trabalhista para dar mais conquista para vocês? Aumentar as férias?
aumentar o salário, aumentar o 13º, melhorar a saúde, é isso que eles querem? Não. Eles querem diminuir o pouco de conquista que nós tivemos nesses últimos anos. E vocês sabem que eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho porque quando eu fui presidente da República, dia 25 de janeiro de 2003, eu fui no Fórum Social Mundial no Rio Grande do Sul. E eu disse que um outro país era possível construir. E esse país, para ser construído, era preciso que a gente incluísse aqueles que estavam fora. E incluir aqueles que estavam fora era colocar as pessoas que trabalhavam, os mais humildes, os mais pobres, os sem direito, dentro do orçamento da União. As pessoas são brasileiras e têm direito de ter as coisas. Tem que ter direito de comprar as coisas. As pessoas mais humildes não têm o direito de andar na porta do supermercado apenas olhando de fora. Ela tem que ter o direito de entrar e comprar, mesmo que seja o mínimo necessário. O trabalhador tem o direito de comprar um carro, porque ele produz, ele tem direito de comprar um carro. Por que o trabalhador é obrigado a andar de jegue se ele pode andar de moto? Por que ele não monta num jegue para andar? Para ver os calos que vai acontecer neles. Então, veja, nós acabamos com essa história de achar que nós só gostamos de coisa de terceira categoria. Aí eu vou me contentar com o resto. Eu vou me contentar com o resto. Eu planto minha macaxeira e não tem para quem vender. Eu jogo fora. Eu planto meu milho e não tem para quem vender. Eu jogo fora. E pobre é sempre uma desgraça, porque se chove ele perde por causa da chuva, se não chover ele perde por causa da seca. E quando tudo é bom, não tem preço. Foi por isso que nós criamos um programa para garantir ao pobre o direito de vender aquilo que ele produz. Então, companheiros, nós estamos vivendo tempos difíceis, porque nós estamos acostumados a ganhar muitas coisas. Esse aqui sabe, e esse aqui sabe, que durante os 12 anos que nós governamos esse país, todas as categorias organizadas nesse país tiveram aumento real acima do salário mínimo, acima da inflação. Os trabalhadores de salário mínimo sabem que durante todos os nossos 12 anos houve aumento real do salário mínimo. E não há benefício maior, não há distribuição de renda maior do que garantir o aumento do salário mínimo. E isso era apenas o início. A gente sonhava com mais, a gente queria mais e a gente quer mais. Eu queria dizer para você que eu vim aqui, Brock, vim aqui hoje para dizer, olhando na cara de cada um de vocês, para dizer na cara de cada um de vocês, quem aprendeu a comer carne de primeira não quer voltar a comer carne de segunda. Quem aprendeu a entrar num shopping, comprar uma coisa, um presente para o filho, não quer voltar a ficar olhando com o olho e lambendo com a testa. Quem aprendeu o que é um programa de financiamento da agricultura familiar, não quer voltar a não ter mais financiamento. Então, gente, nós não temos que esperar que eles façam por nós o que eles não vão fazer. Essa gente que está aí não veio para favorecer vocês. Quem está errado não é quem quer, quem está errado é quem nega. E eles agora começaram a tentar consertar, tirando o que o povo tem. Corta aposentadoria, corta FIES, corta ProUni, corta educação, corta saúde, corta emprego, corta tudo. Ou seja, tu sabe que até ter carro incomoda eles, porque a sociedade está meio viciada, né? O cara levanta de manhã, pede café pelo celular, pede pizza à noite pelo celular, paga a conta pelo celular, faz tudo pelo celular. Quando ele sai de manhã com o carro dele, tem um pobre na frente com o seu carrinho. Ele fala, porra, esse pobre está enchendo o saco, está na minha frente. Ele não percebe que ele está na frente de outro. Você acha que eu me incomodo com isso? Não me incomoda. Eu quero é que esse país que já foi respeitado no mundo, esse país que já teve protagonismo, dá até pena desse país.
Se alguém viajar para o exterior agora, veja como é que o país é tratado. Nós somos tratados a valor de nada. Enquanto tinha um metalúrgico analfabeto que não sabia falar inglês, nem francês, nem espanhol, e que era respeitado no mundo inteiro, você tem um doutor que não tem coragem de sair do Brasil com medo de não ser recebido. Esse país aprendeu a ser respeitado porque eu aprendi uma lição de vida. Eu gosto de respeitar, gosto de ser respeitado. Não sou melhor do que ninguém, mas ninguém é melhor do que eu. Eu queria... E é por isso que esse país virou protagonista internacional. É por isso que esse país teve coragem de não deixar a Alca ser implantada aqui. É por isso que esse país criou a Unasul. É por isso que esse país criou a CELAC. É por isso que esse país criou o BRICS. É por isso que esse país criou o Banco dos BRICS. Porque esse país virou protagonista internacional. Um dos grandes orgulhos do brasileiro era chegar lá e mostrar o passaporte do Brasil. Falar, eu sou brasileiro. Vai viajar hoje e mostra o passaporte do Brasil. Eles vão dizer, esse é um país do golpista. Esse é um país da corrupção. Esse é um país em que os pobres estão desgraçados pro resto da vida. Até tentar esconder, gente. Eles têm noção do que significa aquele programa Água para Todos na Bahia? Eles têm noção do que significa a transposição das águas do Rio São Francisco? Não tem. Não tem porque nunca fizeram. Dom Pedro dizia, eu darei a última joia da coroa para fazer, mas não deu e não fez. Tinha outros presidentes que ia na Bahia, era contra, ia na Paraíba, era favorável, ia do lado de Petrolina, era contra, e no outro lugar era favorável, ia do Rio Grande do Norte, era favorável, e em Sergipe era contra, porque dizia que tinha estado doador e estado receptor, se o Rio era nacional. O Rio passa por um estado, não significa que ele é dono do Rio. O Rio é do país, é do povo brasileiro. E quem viu? Domingo, aliás, que mora na Paraíba, domingo eu estou lá em Monteiro. Sabe? Nós vamos visitar aquilo lá, porque não está resolvido não. A água chegou lá, mas vai ter uma discussão quanto vai custar essa água para fazer qualquer irrigação, enquanto a cara vai chegar na casa das pessoas. Por enquanto, nós apenas fizemos a primeira etapa. E eu tenho fé em Deus. Tenho fé em Deus, que haverá de dar certo. Eu quero que o Temer inaugure todos os trechos que faltam. Eu quero dizer para ele, sabe por que só eu comecei a fazer aquilo? Porque de todos que já passaram pela presidência da República, só eu já carreguei um pote na cabeça. Só eu. Só eu, com 7 anos de idade, tinha experiência do que é ir no açude pegar água e ter que separar caramujo, ter que separar fezes de gado, de cabrito, de cavalo, para pegar água para beber, colocar num pote, esperar a desgraçada sentar, ela senta, coloca no outro pote, e mesmo assim, quando você bebe, fica com a barriga estufada, cheio de esquistossomose, as perninhas finas e o barrigão desse tamanho. E a gente pensava que era gordo. Então, companheiros e companheiras, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse país está precisando mais de vocês do que já precisou. Quando as coisas estão andando bem, tudo bem. Sabe, eu acho que nenhum presidente da República nunca tratou os dirigentes sindicais como eu tratei. Alguma vez eles até pensavam que mandava em mim. Agora que essa gente está mostrando que veio, é que nós estamos precisando de vocês. Cada trabalhador e cada trabalhadora tem que levantar a cabeça e dizer, não é dizer apenas nenhum direito a menos e eles tirando. A gente era contra o golpe, eles deram o golpe. Sabe? É a gente poder, a partir dessa semana, que vai ter manifestação dia 15, e mostrar para eles, sabe, que nós não estamos brincando para defender o nosso direito, não. A gente não quer voltar a ser paira da sociedade. A gente aprendeu a conquistar coisa. A gente aprendeu a entrar no Banco do Brasil e ser respeitado. E nós temos que dizer para eles, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, não é banco privado não, é banco público para emprestar dinheiro para pobre, a juros subsidiados sim.
O BNDES é para emprestar dinheiro para o desenvolvimento industrial. Que história que é essa? Deles quererem zerar as contas do Brasil, cortando o benefício e vendendo a Petrobras. Acabando com a indústria naval, acabando com o conteúdo nacional, acabando com aquilo que é mais sagrado, que é o poder industrial que esse país adquiriu ao longo do tempo. Agora mesmo contrataram várias empresas para fazer obra de construção civil, só estrangeiras, como se as estrangeiras fossem mais honestas do que as nossas. Então, queridos companheiros, é o seguinte: eu estou disposto a voltar a ter meus 35 anos de idade. Estou disposto a andar por esse país alertando o povo brasileiro. Estou disposto a andar nesse país alertando o povo brasileiro o que tem em jogo. Se não tem mais nada para fazer, agora resolveram vender as nossas terras. Já venderam o nosso espaço aéreo, que avião estrangeiro vai poder voar no nosso espaço aéreo. Vai vender a terra. Daqui a pouco vende o mar. Daqui a pouco nós temos que pedir licença para entrar no Brasil. Então é importante vocês levantarem a cabeça com o que está em jogo. Não é pouca coisa não, é a soberania desse país. É a gente voltar a ser dono do Brasil. É a gente voltar a decidir o destino desse país. E é por isso que a gente precisa olhar melhor daqui para frente, porque há muitas décadas a gente não tinha um Congresso da qualidade do Congresso que a gente tem. Nunca um presidente da República teve tão pouco prestígio e tanto voto no Congresso como tem o Temer. Nem o Sarney, quando em 1986 elegeu 23 governadores e 306 constituintes, tinha força dentro do Congresso para fazer maldade que tem esse governo atual. Porque não é uma vontade dele, é uma vontade de uma parte da elite brasileira que não se convenceu até hoje do pobre ter conquistado tanta coisa nesse país. Portanto, meus amigos, vocês têm história. Vocês têm história, a CONTAG tem história. As mulheres rurais têm história, os homens têm história. E quem já fez história não pode deixar de retroceder. Por isso nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar. Não se trata de ser candidato em 2018, porque a natureza é implacável. Se trata da gente preparar o nosso povo para lutar, para não deixar haver retrocesso. É bancário, trabalhador rural, ou seja, e desse Congresso vocês têm que dar uma palavra de ordem muito forte. Esse Congresso tem que ter um sinal muito forte. Eu espero que daqui, e me parece que é a ideia de vocês, ir lá para o Congresso Nacional. Mas, sobretudo, não no Congresso Nacional. Vocês sabem aonde mora o deputado no estado de vocês, na cidade de vocês. É lá que tem que fazer pressão. É lá que tem que conversar. E conversar de forma educada, não precisa xingar ninguém, não. Não precisa fazer com eles do que eles fizeram com a Dilma. Não precisa fazer com eles ofender, falar palavrão, não. É apenas mostrar para eles que não é justo, que não é correto, que não é nem economicamente, nem humanamente justo tentar jogar as contas da irresponsabilidade de uma crise causada pelo sistema financeiro internacional nas costas do povo trabalhador desse país. Esse povo já pagou demais. E nós apenas queremos aquilo que nós temos direito. Viver dignamente, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos e sonhar que os nossos filhos irão viver num mundo infinitamente melhor do que aquele que nós recebemos dos nossos pais. Por isso, meu querido Brock, um grande abraço. Por isso, companheiros delegados e delegadas, um grande abraço. E eu espero que vocês façam valer a tradição de luta de vocês. Não permitir que haja retrocesso nesse país. Já conquistaram paridade. É uma coisa importante. É uma coisa muito importante da CONTAG a paridade. Eu espero que o PT, a CUT, a CTB, todo mundo vá aprendendo. As mulheres não se contentam com 30%, não se contentam com 40%, não se contentam com 50%. Daqui a pouco as bichinhas vão querer tudo. E quando elas quiserem tudo, elas têm que conquistar. E eu acho que as mulheres vão provar que
que elas têm tanto ou mais condições de governar que qualquer homem nesse país. Um abraço, gente, bom Congresso e boa vitória no Congresso Nacional.